Então, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre essa nova linha, né, de bioestimuladores de colágeno inteligentes, a medicina regenerativa. Falo que a medicina regenerativa, ela chegou aí para ficar, então, quem não tiver ainda usando, faço o convite de começar a testar e usar. Eu falo que muda muito a performance dos resultados do nosso consultório. A gente consegue entregar, né, mais resultado e atingir ali alguns mecanismos que até então a gente não conseguia antes da regenerativa. Então, eu sou a doutora Tatiane Macedo, sou dermatologista, sou membro da SPD e da SPCD. Falando aqui um pouquinho sobre o envelhecimento, eu falo que a maior parte do nosso consultório hoje é queixa, né, de paciente menopausada, paciente tratando envelhecimento, e as canetas emagrecedoras. E quando a gente fala em envelhecimento, né, a gente pensa num conjunto de fatores, levando em conta o envelhecimento extrínseco, que é um somatório com o intrínseco. Então, extrínseco, a gente fala muitos fatores externos, poluição, radiação, infravermelho, luz visível, tudo que a gente consegue bloquear. Já o envelhecimento intrínseco é aquele para onde assim, a gente não consegue intervir, né? O envelhecimento cronológico. E aqui a gente fala de perda de reparação de DNA, perda de telômeros, estresse oxidativo, perda da capacidade proliferativa, senescência celular. E é aqui que a medicina regenerativa atua. Eu trouxe para vocês uma mescla que eu gosto de usar muito no consultório, que é a Meso Skin Quality. Essa mescla, ela associa 3 produtos incríveis da biorrevitalização de alta performance. Então, aqui eu falo do XDNA, que é o famoso PDRN, o NCTC e o silício. Falando um pouquinho brevemente sobre eles, o PDRN, acredito que aqui a maioria já deve conhecer, né? Ele trouxe aí uma revolução para a mesoterapia. Ele atua de diversas formas, então ele pode ser usado para inibir melanogênese, tratamento de manchas de melasma, a gente pode usar para textura de pele, skin quality, melhora de viço, e também para fazer biogênese mitocondrial, levar mais energia para as células. Ele vai agir de 2 formas, então aqui a gente sabe que ele age na via de salvamento, produzindo, né, novos ácidos nucleicos, e a via do receptor da adenosina A2A, que é a principal, porque aqui eu atuo na inflamação. Eu consigo barrar as citocinas inflamatórias e ativar as não inflamatórias. Quando eu falo de angiogênese, eu acho muito interessante porque a gente consegue aumentar o VEGF, que é esse fator de proliferação angiogênico, levando novos vasos sanguíneos para o tecido, nutrição, mais aporte de oxigênio, regeneração e cicatrização. Além disso, ele tem um efeito anti-inflamatório, aumentando a interleucina 10, que é uma citocina anti-inflamatória muito boa, e diminuindo as citocinas inflamatórias como TNF-alfa, óxido nítrico e interleucina 12. E inibindo a melanogênese, por isso a gente associa muitos dos nossos tratamentos de melasma, de hipercromias pós-inflamatórias, de uma forma geral, a gente consegue bloquear a tirosinase e reduzir o MITIF. E o que a gente espera do XDNA, do PDRN, então? Ação anti-inflamatória, estímulo de colágeno inteligente, regeneração celular, melhora da microcirculação, por isso que a gente usa muito para cicatrizes, cicatrizes pós-operatórias, cicatrizes de queimadura, podemos usar para doenças imunomediadas, dermatite seborreica, líquen, psoríase, rosácea, e os efeitos estéticos, né, rejuvenescimento, cicatrização, como drug delivery, após uma tecnologia mais ablativa, a gente sabe que ele encurta muito esse pós-procedimento, ajuda muito na regeneração. E quando a gente fala da suplementação, então pacientes ali que perderam muito peso como um jaro, a gente vê que a gente precisa estar suplementando. Pacientes pós-menopausa também tem essa grande queixa no consultório. Quando eu falo para vocês dessa mãozinha que a gente vê todos os dias ali no Instagram, né, os pacientes colocando aí, bom dia, tomando sua coenzima, seu ômega 3, suas vitaminas, será que elas realmente estão agindo aonde a gente quer, né? No nosso sítio de ação pele ou não? Se eu falar para vocês que a gente tem um produto, que é o NCTC, que tem aquela mãozinha ali cheia de coenzimas, aminoácidos, vitaminas,
Nós temos 50 ingredientes nesse produto. Então, ele vai ser muito interessante para a gente fazer uma suplementação a nível celular. Aqui eu falo de 25 aminoácidos, 12 vitaminas, 2 coenzimas, 2 nucleotídeos, 4 minerais e antioxidantes. Então, um combo perfeito para suplementar a nossa célula. Os aminoácidos são muito importantes, são tijolinhos na construção da barreira cutânea, então a gente consegue, né, acelerar a regeneração. E aqui a gente tem glicina, prolina, arginina, glutamina, lisina, tudo para melhorar e reforçar essa barreira cutânea. Quando eu falo em sais minerais, aqui a gente sabe que ele estimula o colágeno, regula a hidratação dessa pele e a homeostase. Isso é muito importante também para manter a nossa barreira cutânea íntegra. E quando eu falo em coenzimas, coenzima Q10, né, tá muito em alta, o NAD+, também a gente fala em energia. Então, eu consigo levar mais ATP, mais energia para as minhas células que estão ali senescentes. Então, meu fibroblasto, que muitas vezes está meio que aposentado, né, não está mais trabalhando normalmente, eu consigo levar energia para que ele volte a trabalhar e funcionar como antes, como quando era jovem. Antioxidantes vão prevenir o nosso envelhecimento, vão nos defender e neutralizar os radicais livres também. E os nucleotídeos, eles atuam muito na regeneração e no reparo do DNA, atuando exatamente no envelhecimento intrínseco, na senescência celular, que eu falei lá no comecinho dos slides para vocês. Então, o que eu posso esperar de benefícios com este ativo? Estímulo de renovação celular, aumento da hidratação da pele, fortalecimento de barreira cutânea, pensando em epiderme. E na derme, claro, estímulo de colágeno, novas fibras de elastina e de colágeno, regeneração e melhora da microcirculação da pele. Então, esse combo, né, xDNA mais NCTC e o silício, que é a cerejinha do bolo, consegue entregar, né, mais resultados mais potentes para flacidez, para envelhecimento, para aquela qualidade de pele que a gente quer melhorar, viço, textura, poros, recuperação pós-procedimentos, uniformização de manchas. Quando eu falo do silício, o silício é um mineral essencial para a pele, cabelo, unhas, e na menopausa, principalmente, ele tem uma queda muito brusca. Então, eu falo que ele complementa os nossos outros protocolos, ele vai potencializar o estímulo de colágeno, dos fibroblastos, e vai reforçar a barreira cutânea. Então, eu consigo, com o silício, melhorar a comunicação celular, espessar essa pele. Então, para regiões de pele fininha, ruguinhas de acordeon é uma boa opção também para a gente estar tratando. É um ótimo antioxidante, vai neutralizar os radicais livres. E ele vai também estimular fibroblasto, aumentando a produção do ácido hialurônico e do colágeno tipo 1. Ele também tem um efeito antiglicante, então a gente sabe que com o processo do envelhecimento, nossas fibras de colágeno sofrem glicação. Elas ficam todas endurecidas e desarranjadas. E a gente consegue, com o silício, prevenir e reverter esse processo de glicação do colágeno, protegendo, né, o nosso próprio colágeno contra as colagenases, as nossas enzimas próprias, né, do nosso organismo, que acabam degradando o nosso próprio colágeno. Então, o que eu posso esperar de um produto como esse? Efeito antioxidante, aumento de hidratação, estímulo de síntese de colágeno e espessamento epidérmico. Quando eu falo de mudanças na parte fisiológica, a menopausa é um público, as mulheres da menopausa são um público muito frequentes, né, no nosso consultório. E a grande queixa dessas pacientes no envelhecimento cutâneo é pela perda, né, de tônus, de vício, de textura, um desabamento mesmo da face. Na menopausa, o que marca essa condição é a redução do TGF-beta, que é muito importante para estimular o nosso colágeno. Então, a gente sabe que a mulher menopausada tem uma grande redução muito brusca do TGF-beta com a idade. Com isso, a gente acaba também perdendo colágeno tipo 1, tipo 3, elastina e ácido hialurônico. E, além disso, a matriz extracelular, que une, né, todas essas fibras ali, também fica colapsada. Pensando nisso, a mesoestética criou
um neoestimulador de colágeno, chamado Redenx. Então, aqui a gente vê uma grande diferença em relação aos bioestimuladores de colágeno convencionais. O que esse produto tem de tão diferente, então, Tati? Na verdade, ele é um produto que é não inflamatório. A gente consegue, através dos peptídeos que ele tem, enviar uma mensagem diretamente para o nosso TGF-beta aumentar. Então, eu não tenho aquele processo inflamatório ali de 30 dias, né, comum a um bioestimulador convencional. Aqui a gente consegue fazer uma reprogramação das nossas células. Então, eu vou acordar o meu fibroblasto que está senescente, que está sem funcionar, que está aposentado, e ele vai voltar a trabalhar normalmente como antes. E com isso, a gente tem em um produto 3 ativos muito importantes. Então, o primeiro dele é o ácido hialurônico não reticulado, de 15 miligramas por ml, que é um excelente veículo para que os peptídeos possam atuar de uma forma mais estratégica, além, claro, de interagir no receptor CD44 do fibroblasto e estimular o colágeno, e repor a hidratação mais profunda da pele. Ainda assim, no Redenx, eu tenho tripeptídeo, 2KB, que vai ser o que vai ativar, passar uma mensagem para o nosso TGF-beta aumentar, e aí eu vou ter uma maior produção de colágeno, elastina e uma maior redensificação dérmica. Então, aquela pele que está fininha, né, na menopausa, ela vai ser redensificada. E o tetrapeptídeo, ele vai atuar no lumicam, que é exatamente na matriz extracelular. Então, a matriz extracelular, ela vai unir nossas fibras de colágeno que estavam ali desarranjadas, colocando elas todas paralelas certinho novamente. Tudo isso vai vir encapsulado por uma vesícula de transetosoma. E essa vesícula, ela funciona para que a gente consiga entregar os ativos de uma forma mais otimizada e ter uma maior absorção. Então, essa vesícula de transetosoma, uma vesícula de fosfolipídios, pensem nela como uma cápsulazinha, onde lá dentro eu fico, onde tem os meus peptídeos que estão ali guardadinhos, protegidos, para que eles realmente vão atingir a célula-alvo, né, sem ter percas ali pelo caminho. Então, a fórmula do Redenx vem esses 3 ativos, ácido hialurônico não reticulado, 15 miligramas por ml, o tripeptídeo, 2KB e o tetrapeptídeo. Falando mais especificamente de cada um, quando eu falo do ácido hialurônico não reticulado, a gente pensa muito na hidratação da pele, mas a gente tem que lembrar que ele também interage no receptor CD44 do fibroblasto, estimulando novas fibras de colágeno e elastina, regenerando essas células, além da hidratação, né, melhorando todo o microambiente ali das células, ele também vai melhorar a textura, firmeza, linhas finas, craquelado, e vai potencializar a ação dos nossos peptídeos biomiméticos. Tenho certeza que todo mundo aí tá vendo a onda, né, dos peptídeos, estão em alta, todo mundo só se fala nisso. E aqui a gente tem 2 produtos que eu vou falar hoje que têm os peptídeos biomiméticos. Um é o Redenx, que eu já falei para vocês aqui, que contém os 2 peptídeos, e o outro é o argibenone, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, falando do Redenx, né? Então, aqui eu não considero ele um bioestimulador, eu considero ele um neoestimulador. Então, aqui eu passo uma mensagem diretamente para a minha célula para ela produzir o colágeno. Com isso, eu consigo tratar pacientes que têm doenças autoimunes. Por quê? Porque eu não vou ter inflamação. Eu pulo aquele processo todo dos 30 dias ali de inflamação, de fibroblasto, para depois começar a produzir colágeno, né? Então, a gente não tem inflamação, posso usar com muita segurança em pacientes de doenças autoimunes, tá? Além disso, o paciente vê uma melhora muito rápida. Então, com 7 dias, a gente já tem estudos que nos mostram que a gente tem uma nova produção de colágeno, tá? Então, a gente tem um espessamento de pele muito mais rápido. Isso a gente tem os estudos com anatomopatológico, a imunofluorescência e com a ultrassom dermatológica. O que eu posso esperar de resultado para ele? Melhora da densidade, da firmeza, da textura, do viço, das rugas gravitacionais.
Então, quando eu ativo esse fibroblasto de novo, passando essa mensagem através dos peptídeos, eu vou aumentar a síntese de proteoglicanos, elastina, colágeno. Eu vou ter uma maior proliferação de fibroblastos que vão começar em até 24 horas. Isso a gente não consegue com os bioestimuladores convencionais. Falando dos peptídeos biomiméticos, novamente, a gente consegue, então, estimular, regenerar esse fibroblasto que estava ali senescente, aposentado, sem funcionar, por conta da menopausa, por exemplo, sem provocar nenhum tipo de inflamação. Então, aqui, eu não tenho nem que massagear esse bioestimulador no pós-procedimento, né? Eu não tenho um edema importante, nada disso. É um procedimento mais seguro. Tá? Então, como que o peptídeo biomimético, como que o tripeptídeo realmente vai funcionar? Ele vai mandar uma mensagem bioquímica, ele vai mimetizar o TSP1, que é a trombospodina, que vai ativar o TGF-beta, que é o que está realmente baixo, né, no período da menopausa. E o TGF-beta vai aumentar a síntese de colágeno e elastina. A gente tem os resultados em vivo, in vitro, com anatomopatológico, a ultrassom dermatológica e imunofluorescência. E aqui, falando especificamente sobre o tripeptídeo, além desse poder de regeneração, né, da gente poder acordar o nosso fibroblasto que estava senescente, eu ainda consigo inibir metaloproteinases, as enzimas nossas endógenas que acabam degradando o nosso próprio colágeno. Isso faz uma proteção para a matriz extracelular, mostrando menos rugas e menos flacidez. Efeito anti-inflamatório, que vai modular as citocinas inflamatórias. E também efeito antioxidante, neutralizando os radicais livres. Quando a gente iria pensar, gente, que a gente teria um ativo, né, um produto que conseguisse fazer biogênese mitocondrial. Como assim? A gente consegue sim criar novas mitocôndrias, mais energia para dentro da célula. Com isso, eu tenho mais resistência ao estresse oxidativo. Então, aquele fibroblasto que estava aposentado, senescente, que estava lá sem trabalhar, ele vai ter um maior aporte de ATP, mais energia, mais produção de colágeno, tipo 1, tipo 3, elastina. Renovação dérmica, regeneração e melhora de textura de pele. Então, quando a gente envelhece, né, a gente sabe que a gente vai diminuindo o ATP, a gente diminui a energia de dentro da célula, e o Redens, através do tripeptídeo, consegue levar mais energia para que o fibroblasto trabalhe novamente, como quando ele era jovem. Quando eu tenho mais mitocôndrias ativas, eu consigo uma melhora de regeneração de pele, mais ATP, mais aporte de nutrientes, de oxigênio para dentro dessa célula. E a gente tem esses estudos todos de biogênese mitocondrial. Associado ao tripeptídeo 2KV, eu tenho outro peptídeo biomimético, que é o tetrapeptídeo. Aqui eu estou falando de matriz extracelular, de Lumicam. Então, a gente também sabe que quando a gente envelhece, o nosso Lumicam vai caindo, ele vai diminuindo. E as nossas fibras de colágeno ficam todas desarranjadas, cada uma para um lado. O Lumicam vai funcionar como se fosse uma colinha. Ele vai reorganizar nossas fibras de colágeno como quando éramos jovens, deixando todas elas paralelas, sem espaços entre elas. Então, a gente consegue reorganizar a matriz extracelular através do tetrapeptídeo. E como que ele faz? Ele vai mandar uma mensagem, mimetizar as matricinas, as matriquinas, que a gente sabe que ativam também o fibroblasto. Resultado disso, pele mais firme, menos rugas e maior redensificação. Falando ainda sobre o tetrapeptídeo, a gente sabe que ele vai estimular colágeno e proteoglicanos, aumentando a densidade e a resistência desse colágeno, reduzindo linhas finas e rugas mais profundas, melhorando a sustentação de toda a pele. Então, aqui a gente tem os resultados também in vitro, com essa reorganização das fibras de colágeno e a síntese do Lumicam, que é esse proteoglicano essencial. Então, falando sobre o Redens, né, quando eu falo de um novo estimulador de colágeno que foi criado dentro do laboratório, então a Mesestet, é um laboratório pioneiro em epigenética, então ela criou esses peptídeos biomiméticos
para que eles realmente consigam atuar enviando mensagens para nossas células ali senescentes, estimulando novos colágenos, sem inflamação, sem downtime, sem edema, sem nódulo, sem ter que massagear, podendo termos segurança de atuar em pacientes, né, de doenças autoimunes, pacientes que muitas vezes a gente não conseguia fazer o bioestimulador convencional. Eu posso utilizar o Redens de forma isolada em algumas sessões. Então, por exemplo, eu posso fazer em 3 sessões no ano, com intervalos ali de 45 dias, ou posso associar ao que eu já uso no consultório. Então, eu posso associar uma tecnologia, um HIFU, a um laser, aos outros protocolos de tratamento que vocês têm disponíveis no consultório de vocês. Falando Doutora, agora. tem tempo para uma perguntinha aqui? Pode falar, Ronaldo. A doutora Marina está perguntando sobre a quantidade indicada de acordo com o paciente e comparação com o PLLA, sobre resultados. Tem algum comparativo? Sim, aí eu considero o comparativo de um frasco do Redence equivalente a um frasco do PLLA. E aí, se você segue o seu protocolo, por exemplo, Tati, eu faço 3 sessões de PLLA no ano. Assim, você vai se orientar com o Redence, você vai fazer 3 sessões no ano. Se você associa o seu PLLA com alguma tecnologia, e aí faz somente uma vez ao ano, por exemplo, aí você vai seguir da mesma forma com o Redens, tá? E você também faria uma vez ao ano. Então, eu considero ele equivalente ao resultado do PLLA, porém, sem risco de nódulo, sem inflamação, podendo usar em pacientes autoimunes, com resultado bem mais rápido. Então, a gente sempre tem essa queixa, né, do paciente que faz um bioestimulador e parece que demora a ver o resultado. Eu fiz, mas deu 30 dias e ainda não estou vendo diferença. O Redens, ele consegue entregar um resultado mais rápido. Então, o paciente vê resultado com 7 dias de produto, tá? E essa questão de ter essa segurança, né, da gente estar usando sem risco de nódulos, isso também é uma vantagem que eu vejo em relação ao PLLA. Mas você indica ele como substituto, doutora? Eu associo quando eu vou precisar de um reposicionamento maior. Mas, se for em termos de redensificação e qualidade de pele, eu substituo pelo PLLA. Eu prefiro, é minha preferência, tá? Por todas essas vantagens que eu falei. Por ele ser não inflamatório, por ele ter um efeito mais rápido. Então, eu gosto disso. Tá. Tem mais perguntas aqui sobre reconstituição e isso é feito com cânula, você vai abordar mais na frente, né? Sim, a técnica de aplicação, a gente faz da mesma forma do PLLA, como você já está acostumado a fazer um bioestimulador convencional. E aí eu associo com o NCTC, por isso eu falei da mescla no começo da live do NCTC, porque eu penso que quando a gente associa o Redence como um neoestimulador mais um suplemento a nível celular, eu potencializo esse resultado. Então, o Redence, ele vem 3 ml e o NCTC 5 ml. A gente vai ter um total de 8 ml. E a gente associa aí 2 ml de lido, sem vaso, então um total de mescla de 10 ml. Você usa 5 ml para cada M-face. Esse protocolo de aplicação, a gente vai mandar lá no grupo que vocês estão, que vocês fizeram a inscrição para a live. Então, vai estar lá também para vocês, já prontinho a forma de fazer. E aí, eu faço com cânula, né? Cânula 22 por 70. E aí, eu vou fazer nas regiões que eu considero mais importantes. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que eu quero um reposicionamento maior. Então, eu faço reto ligamentar, como se fosse realmente um bioestimulador convencional. Pacientes que, às vezes, eu tenho uma certa deficiência em região malar, eu coloco também na região anterior da face, na região mais medial. Perfeito, Mais doutora. alguma pergunta, Ronaldo? Não, não. É Não? só. Pode seguir. Obrigado. Argibenone, nosso segundo produto,
que também está em alta, né, por conta dos peptídeos biomiméticos. E aqui eu falo que é um produto muito diferenciado, porque ele é um bioestimulador de colágeno que foi desenvolvido para ser usado em regiões de área dos olhos, regiões de pele fina, regiões de movimentação. Então, aqui eu também tenho um peptídeo biomimético, que é o hexapeptídeo 8, que vai fazer um efeito do Botox-like, vai fazer um relaxamento dessa musculatura fininha. Então, eu vou usar em regiões que eu não posso aplicar o Botox. Então, craquelado da pálpebra, aquelas ruguinhas perto aqui, ó, da bochecha, né, que a gente não pode vir aplicar o Botox aqui embaixo, senão eu vou acabar fazendo um sorrisinho de prateleira. Código de barras também é uma região que ele não foi feito para isso, mas que eu gosto também bastante por conta do código de barras, é um lugar difícil de tratar. Eu falo que no nosso consultório dermatológico, né, a área dos olhos, o craquelado, a pálpebra, é uma pedrinha no nosso sapato, é muito difícil de tratar, a gente faz muitas coisas, tecnologias, fios, e a gente não consegue entregar um resultado tão satisfatório para o nosso paciente. O argibenone, então, ele veio como uma boa alternativa aos nossos tratamentos convencionais e também potencializando o que a gente já tem. Então, aqui eu posso fazer o produto sozinho, em sessões, e aí eu posso fazer 3 sessões, por exemplo, 4 sessões, dependendo do paciente, mas eu também posso associar as tecnologias que eu já tenho, ao que eu já faço no meu consultório para a área dos olhos. Então, aqui, pensem em um produto que eu vou ter um hexapeptídeo fazendo um efeito Botox-like, associado ao ácido hialurônico não reticulado, novamente 15 miligramas por ml, e a idebenona, que é um excelente antioxidante derivado ali da coenzima Q10. Eu vou ter um estímulo de colágeno nessa pálpebra. Então, aqui eu considero um novo estimulador de colágeno voltado para a região de pálpebra, com efeito de relaxamento, suavização dessas ruguinhas dinâmicas. Então, o hexapeptídeo, ele é muito interessante para fazer esse efeito de relaxamento e suavização desse craquelado da pálpebra, dessa região aqui do malar mais baixo, que a gente não pode fazer o Botox. Pensando no ácido hialurônico novamente não reticulado, ele é um poderoso hidratante, então aquela pálpebra, a gente sabe que é uma região de pele fina, é uma pele que perde muita água, então o ácido hialurônico não reticulado promove uma hidratação profunda dessa pele, que está ali ressecada e craquelada. Ele também vai interagir no receptor CD44 do fibroblasto, estimulando a produção de colágeno, regenerando essas células e aumentando, acelerando ali a cicatrização. Aqui eu falo de um bioestimulador inteligente. Por quê? Porque eu consigo agir exatamente no receptor CD44, na célula-alvo que eu quero tratar. Eu vou também modular a inflamação, preservar o colágeno, reduzir o estresse oxidativo. Eu vou acelerar a cicatrização. Eu tenho um efeito angiogênico, liberação de VEGF, do nosso fator angiogênico. Eu vou reestruturar a minha matriz extracelular. Vou proteger também contra os radicais livres. Aqui eu vou ter ativação de fibroblastos, aumentando a síntese de colágeno, regenerando essa derme. Então, pensem num rejuvenescimento de área dos olhos inteligente, com modulação neuromuscular feita pelo nosso hexapeptídeo 8. Então, aqui, a gente reduz a tensão muscular, reduz a contração muscular, reduz a formação dessas ruguinhas fininhas, que são tão difíceis de tratar. Então, a modulação neuromuscular é um mecanismo de ação do hexapeptídeo 8. Ele vai justamente lá no complexo SNE e vai bloquear a liberação da acetilcolina no complexo, desestabilizando as proteínas do SNEP25, reduzindo a exocitose da acetilcolina. Tá? Então, aqui eu tenho menos contrações, relaxamento muscular, menos tensão residual. Então, o argibenone, ele vai promover esse relaxamento dessa ruguinha, porém sem paralisar, como a toxina botulínica, que a gente já conhece e já usa há muito tempo. Por isso, a gente tem esse efeito Botox-like.
Mas o que eu mais gosto do Orgibenone é isso aqui, é a ação anti-senescência. Lembrem do comecinho que eu falei com vocês hoje da aula sobre o envelhecimento intrínseco, a nossa senescência celular. Até então, a gente não tinha nada que a gente conseguiria tratar a senescência celular. E o argibenone foi desenvolvido como um peptídeo para tratar a senescência celular. Como que ele vai fazer isso? Ele vai reduzir o SASP, que é o nosso fenótipo, né? O fator secretor associado à senescência. O que seria esse SASP, Tati? Então, o SASP eu considero assim, é aquele funcionário que não está trabalhando direito na empresa. Então, o fibroblasto está lá aposentado, ele está lá ganhando o salário dele, mas ele não está funcionando, não está trabalhando. Ele contamina o funcionário que era bom. Ele olha para ele e fala, ele recebe o mesmo salário, mas não está produzindo nada, eu também, então, também não vou trabalhar. Ele fica senescente. O funcionário do lado é o outro fibroblasto, que também olha para aqueles dois que não estão produzindo e fala, eu estou aqui, recebo o mesmo salário, mas eu estou produzindo para quê? Estou recebendo a mesma coisa. Então, é um fator contaminante. É a laranja podre no meio das outras. Então, tem um fibroblasto senescente que secreta um fator, que vai contaminando o outro, e o outro, e o outro. Ele consegue atuar no fator de senescência celular. Então, isso eu acho incrível. Por quê? Porque a gente consegue trabalhar o envelhecimento intrínseco, e até então a gente não tinha nenhum ativo, nenhum produto para atuar nesse mecanismo. Além disso, bloqueio de inflamação crônica, proteção do nosso colágeno, então eu consigo proteger minha fibra de colágeno contra a minha própria enzima endógena que degrada o meu colágeno. Eu vou produzir o meu ácido hialurônico, vou protegê-lo contra a minha própria hialuronidase endógena. Então, com isso, eu consigo prevenir o envelhecimento e a propagação da senescência celular. Então, modulação inteligente por conta do hexapeptídeo. E a ativação de adipogênese, outra coisa que vocês vão ouvir muito falar esse ano. A gente já tem até tecnologias novas no mercado falando sobre adipogênese. Então, a adipogênese consegue estimular a diferenciação de pré-adipócitos em adipócitos, formando novas células adiposas, fazendo uma recuperação do volume. Então, a gente sabe que a pálpebra, região dos olhos, uma região de pele muito fina, pele mais fina do corpo, e ela vai afinando muito ao longo do tempo. A gente perde volume. Então, eu consigo fazer a adipogênese, espessar essa pele da pálpebra, aumentando o volume dela. E, além disso, a gente tem a idebenona, que é um derivado da coenzima Q10. Então, aqui, a gente tem um neutralizante de radicais livres, que vai prevenir a degradação do nosso colágeno, e ela tem uma ação 20 vezes mais potente do que a própria coenzima Q10. Então, um poderoso antioxidante associado ao hexapeptídeo 8, que é esse peptídeo biomimético, e ao ácido hialurônico não reticulado. E quando a gente fala em proteção mitocondrial, então aqui a gente reduz o estresse oxidativo, protege contra a apoptose celular, a gente atua na cadeia respiratória da mitocôndria, aumentando o ATP novamente. Então, eu aumento a minha energia para a célula que está senescente, que não está funcionando normalmente, e ela vai ter um aporte maior de nutrientes, de oxigênio, melhorando toda a textura, circulação da pele, melhorando o viço, textura e glow. E aqui eu consigo ver, por esse estudo, a proteção da degradação do colágeno. Então, a gente consegue diminuir em 72% a degradação da matriz extracelular. Benefícios que eu posso esperar, então, do argibenone, esse produto maravilhoso, que tem o hexapeptídeo 8, que vai fazer o efeito do Botox-like, né? Então, ele vai fazer essa modulação neuromuscular, diminuindo a contração muscular, suavizando as ruguinhas finas da região de pálpebra, e também eu posso usar em região de código de barras, por exemplo, regiões de movimentação, é muito interessante. Além disso, estímulo de colágeno, né, e reestruturação dérmica, espessamento da pele, reforçando a matriz extracelular, estímulo de adipogênese, restaurando o volume dessa pálpebra, dessa área dos olhos, que acaba sendo perdido ali ao longo do tempo, tendo espessamento dessa pele.
A ação anti-SASP, que eu sou, assim, apaixonada, né? Porque, como eu falei para vocês, o que mais me encanta nele é esse fator da antissenescência, onde eu consigo realmente prevenir a propagação do SASP, reduzir a inflamação, proteger o meu colágeno e elastina, e vou regenerar essa pele, fortalecendo barreira epidérmica, reduzindo estresse oxidativo. Resultado, então, pele mais firme, regenerada, com espessamento restaurado. Aqui eu deixei para vocês o meu Instagram. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, pode, estou aberta aqui para as perguntas, quiserem entrar no QR Code. Isso aqui são duas perguntas, tem uma parecida. Que áreas que eu não posso aplicar o Redenx? Ah, então, eu falo que não tem área que você não pode aplicar o Redenx, né? Ele é incrível, dá para fazer em tudo, pescoço, braço, abdômen, mas como a gente tem o argibenone, que já é um bioestimulador voltado para a área dos olhos, então, na preferência de área dos olhos, eu uso o argibenone, porque eu teria, além do efeito do estímulo de colágeno, eu teria aquele efeito do hexapeptídeo botox-like, né, que eu relaxaria aquela musculatura. Mas não é que impediria de usar o Redenx nessa região, tá? Então, é só por uma preferência mesmo, ele já ser voltado para a área dos olhos. Mas Redenx pode ser usado em qualquer localização. Ah, uma coisa importante, gente, os produtos podem ser mesclados, tá, entre eles. Então, a gente associa os ativos dentro da mesma empresa, então já foram criados para serem associados, tá? Então, assim, a gente não tem que ter nenhum receio em relação a pH de produto, né? Quando eu coloco primeiro um ou outro, a gente não tem isso. Em relação ao argibenone, ele vem 3 ml, então eu vou misturar com 1 ml do silício. Ele vai ficar 4 ml. Eu vou fazer uma média de 1 ml por pálpebra. Então, numa sessão, por exemplo, a gente gastaria ali 2 ml. Tá, quantidade por pálpebra já foi. A doutora Nayane está elogiando a aula, muito boa. No caso de se for fazer Botox, não faz a região dos olhos com a toxina e faz com Gibenone? Então, o argibenone você vai deixar para as regiões que você não vai fazer o botox. Então, por exemplo, região de pálpebra inferior, eu não posso fazer o botox aqui, eu faço o argibenone. Posso fazer o botox na lateral, no meu músculo periorbicular, tranquilamente. Outra região também que é interessante associar com botox. Então, eu faço botox, né, na região frontal. Muitas vezes eu tenho aquela ruguinha aqui, em aspas, né, que a gente levanta o frontal, fica um quebradinho aqui. E eu não posso pôr o botox aqui, senão vou cair a minha sobrancelha. Então, uma ótima região para fazer o argibenone também, porque eu vou tratar essa ruguinha aqui sem ter queda da cauda da sobrancelha. Então, você vai, na verdade, associar. Botox vai ser feito nas regiões que você já tem costume, e o argibenone vai ser feito nessas outras regiões que a gente não pode aplicar. Tá, aqui a diluição você já falou, quantas sessões, intervalo? Se você for fazer, então, o argibenone sozinho, né, puro, sem associar com tecnologias, você vai fazer ali de 3 a 4 sessões, com intervalos ali de 15 a 21 dias. Se você for fazer associada à tecnologia, por exemplo, eu uso, né, a radiofrequência monopolar na região de pálpebra, e aí eu tenho um efeito potencializado da tecnologia mais o argibenone, aí eu não preciso estar fazendo esse protocolo completo ali de 4, 5 sessões. Então, ali eu vou fazer, por exemplo, 2 sessões no ano, se tiver necessidade, porque eu vou ter associado com a tecnologia, tá? Então, isso que vai mudar. Se for ele puro, vocês vão fazer mais sessões. Se for associado a alguma tecnologia que vocês já têm no consultório, vocês vão precisar de menos sessões. Pessoal, a gente vai mandar esses protocolos para vocês, todos bem explicadinho, com os protocolos da doutora, tá? A gente vai colocar no grupo. Agora, tem uma pergunta aqui da doutora Leica, que é bem interessante. Ela está perguntando se pode mesclar argibenone com Redenx e colocar os dois juntos numa mesma mescla, na região das pálpebras. Sim, pode, só que o Redenx e o argibenone, eles são produtos viscosos. Assim,
são como um gel. Então, vocês vão precisar de algum diluente, vamos dizer assim, algum produto mais fluido para poder aplicar de uma melhor forma, até para tirar do frasco também. Então, eu associaria um NCTC, por exemplo, que é mais fluido, um silício, que é mais fluido, nessa mescla. Não é que não possa ser usado, porém, vai ficar mais difícil de injetar, porque eles já são mais grossinhos, vamos dizer assim. Aí a pergunta aqui se pode ser associada a gibberellina com NCTC, você já respondeu que sim. Ótima associação. Argibenone com NCTC, mas a minha preferência ainda é argibenone com silício. Eu acho que faz mais sentido. Se pode ser armazenado depois de aberto na geladeira? 30 dias, né? A gente pode armazenar o frasco. Claro, gente, colocar um micropor, um plástico filme, né? Proteger esse frasco, fazer uma boa higienização quando for usar novamente. A doutora Tamira está falando que usou e o edema foi muito básico, uma sessão teve melhora em toda a pálpebra, inclusive na coloração. A doutora Leica está perguntando qual o limite de segurança da aplicação na pálpebra inferior com a argibenone. De localização, a gente pode ir até a região bem infrapalpebral, bem na borda ciliar. Então, naquela primeira linhazinha de craquelado, eu faço sem risco, tá? Então, aqui a gente tem que lembrar que o ácido hialurônico do argibenone é não reticulado. A gente não tem risco de oclusão, então a gente tem um limite muito seguro. Então, posso chegar bem pertinho mesmo da borda ciliar, naquela primeira linhazinha ali e fazer. A doutora Marina falou que ficou na dúvida se você faz o Redenx, o NCTC ou a argibenone mesclados, ou faz Redenx mais NCTC mesclado e a argibenone como refinamento na região específica, ou se mistura tudo. Sim. Então, vamos lá. Eu uso o Redenx com NCTC para melhora global. Então, pensando no neoestimulador de toda a face. O argibenone eu reservo para a região de área dos olhos. Pensem nele, que ele já foi desenvolvido como estimulador de colágeno para a pálpebra. Por quê? Porque ele tem o hexapeptídeo 8, que vai fazer o efeito Botox-like, que é tirar esse craquelado. Então, eu não misturo todos juntos. Eu faço Redenx com NCTC na face completa, menos região de pálpebra. Pálpebra, eu uso o argibenone com o silício. O pessoal está perguntando sobre precificação. Como é que você precifica Redenx e como é que você precifica o argibenone? E quanto você cobra por sessão? Sim. O Redenx, então, uma média de valor que você vai cobrar a sessão seria de 4 mil até 5 mil cada sessão. Pensando nele como um estimulador inteligente, com um peptídeo biomimético, pensando na segurança e podendo ser usado em pacientes de doenças autoimunes. Então, a gente acaba precificando ele melhor do que um bioestimulador convencional. O argibenone, você tem que pensar, se você for associar a alguma tecnologia, você vai complementar o valor da sua tecnologia com ele, né? Então, por exemplo, uma radiofrequência monopolar, que antes, para a região de pálpebra, né, a gente cobrava pura, só a tecnologia 3 mil, a gente cobra com o argibenone 4.500. Se você for fazer só o argibenone puro, como isolado, né, só como bioestimulador, sem tecnologia, dá para cobrar 2.500 cada sessão. E aí você fecha um protocolo, claro, né, ali de 3 sessões no mínimo, para poder entregar um resultado. Quando você fecha o protocolo, claro, a gente faz, né, um valor diferenciado para isso, pode fazer algum desconto, enfim. Então, eu cobro dessa forma. Quando eu associo tecnologia, fica mais caro, vou complementar o meu valor da tecnologia, e quando eu faço o isolado, uma forma de precificar é 2.500 a sessão. A última pergunta aqui, uma pergunta bem interessante da doutora Monique. Se o paciente tem bolsas nas pálpebras inferiores, você evita ou você contraindica? Você evita a aplicação ou não contraindica? Eu acho excelente o argibenone para bolsas na pálpebra.
Inclusive, é o protocolo que eu uso. Se alguém aí me segue na rede social, no Instagram, eu sempre posto esse protocolo que eu chamo de Lift Eyes. Então, para pacientes que têm flacidez na pálpebra, bolsas, é uma excelente opção. Por quê? Porque eu vou estimular o colágeno e tratar, retrair essa bolsinha. Então, eu consigo dar um espessamento para essa pele que tá fina ali, por isso, né, gerou essa flacidez. Então, eu acho excelente tratamento. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Se quiserem que eu mande os protocolos, a gente vai mandar, mando aula, mando tudo para vocês, não se preocupem.